Olá amigos, eu sou Ariovaldo Júnior e quero te convidar para uma conferência que estaremos realizando aqui em Uberlândia, Minas Gerais, de 26 a 28 de maio. Estamos trazendo pessoas de vários lugares do Brasil para compartilhar uma palavra no sentido de discernirmos melhor aquilo que vem a ser a diferença entre o organismo igreja e a organização. Eu espero você aqui. Inscrições pelo site www.saldaterra.org/conferência. Indo para a palavra agora, abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 1. Texto pouco conhecido, no sentido de que ninguém lê, né? Mateus capítulo 1, do comecinho. O Evangelho de Mateus começa com a descrição de uma genealogia. E geralmente quando a gente vai ler Bíblia, a gente pula as genealogias, né? E quando você pega o livro de Números, que começa a falar sobre os povos e fazer aqueles recenseamentos do povo de Israel, a gente fica às vezes perguntando, fala, cara, por que isso é importante? E é incrível quando você começa a estudar isso mais profundamente e quando você consegue completar uma leitura do Antigo Testamento, você então começa a associar os nomes que vão sendo citados nas genealogias. Há muitos equívocos que são cometidos teologicamente falando, porque as pessoas não são capazes às vezes de discernir as genealogias de maneira correta. Por exemplo, o Marco Feliciano um dia soltou que os africanos seriam amaldiçoados porque eles eram descendentes de Cã, que foi amaldiçoado por Deus e blá 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 blá. Olha a bobagem que esse cara está falando, porque se você olhar todas as genealogias que são descritas na Escritura, e você tentar discernir ali onde mais ou menos, que é o Jardim do Éden, que era ali entre o Tigre e o Eufrates, você começa a ver que a humanidade tem um pé na Ásia e um pé na África. Outra coisa curiosa é que quando a rainha de Sabá visita Salomão para ouvir da sua sabedoria, o texto fala muito a respeito da sua beleza, fala a respeito da sua riqueza, mas não fala a respeito da sua cor. E ela era a rainha da Etiópia, quer dizer, loirinha dos olhos azuis, né? Lógico que não. E por que o texto não fala sobre a cor dela? Porque a gente começa a ver que, às vezes, algumas coisas que para nós até hoje são tabus, como por exemplo essa questão racial, a gente assumir essa ideia de que existe mais de uma raça do que apenas a raça humana, a Escritura não endossa. E as genealogias vão corrigindo isso daí, para que a gente comece a entender direitinho quem que veio de quem, né? Uma coisa curiosa que eu falei aí sobre a maldição sobre Cã, né? Cã foi o filho que, querendo ou não, abusou ali do pai no momento em que ele estava nu, né? Quando ele vê o Noé nu, ele faz algumas coisas que a tradição rabínica deixa no ar, assim, né? No sentido de que ele não só apenas zombou do pai, talvez ele possa ter feito algo mais. Não é algo amarrado, mas é uma hipótese. E a maldição que Noé profere sobre o filho, é curioso que não é sobre o filho, ele não amaldiçoa Cã. Então essa teologia gerada, dizendo que o africano é amaldiçoado por causa disso, é bobagem. Ele amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã. Olha que coisa legal, né? E amaldiçoa um filho, que é o primogênito de Cã. E curiosamente, Canaã é a terra que depois o povo de Israel vai lá para conquistar. Bom, voltando no texto aqui, Mateus capítulo 1, vamos ler. A genealogia que talvez você nunca leu, só pulou. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e Judá gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Perez e Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias.
Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acas, Acas gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, só falta gritar gol aqui, né? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Gol, né? Se você ler a genealogia, que está em Lucas capítulo 3, você vai perceber que a genealogia de Jesus lá é diferente da genealogia descrita aqui em Mateus capítulo 1. Muita gente acha que isso é uma contradição, e na verdade não é. Essa genealogia é a genealogia de José, aquele que é contado como pai de Cristo. A genealogia de Lucas também é a genealogia de José, só que é outro José. É o José pai de Maria. E há uma coisa na tradição, nos tempos bíblicos, que é muito interessante, que às vezes parece absurdo para nós. As mulheres nunca foram contadas. Quando você olha o recenseamento do povo de Israel, e eles sempre dizem assim, havia tantos homens, aí geralmente o texto termina com fora as mulheres e crianças. Porque as mulheres não eram contadas dentre o povo de Israel, dentre o povo de Deus. Isso chega a um extremo tão grande que quando Cristo ressuscita, ele tem um prazer sádico de aparecer primeiro para mulheres. E essas mulheres, quando testemunham o Cristo ressurreto, o que elas fazem? Correm para contar para os discípulos. Aí as mulheres então entram no lugar onde os discípulos estavam tudo ali mocado, escondido, tentando fingir que estava tudo certo, né? E quando eles batem na porta, esmurram a porta, abrem a porta, vê aquelas mulheres até brancas por causa daquilo que elas viram. E aí elas contam para Pedro, falam assim, nós vimos o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E aí o que Pedro faz? Aquilo que era natural dentro da sua cultura. Ele diz assim, não, essas mulheres estão loucas. Por dois motivos. Primeiro, a notícia era absurda. A notícia parecia algo profundamente estranho. E o segundo motivo é que o testemunho era de uma mulher. Se você fosse contar uma mentira na época, você jamais diria que uma mulher era sua testemunha. Porque o testemunho de uma mulher não era considerado válido. Olha que coisa interessante. E o que essa genealogia quebra para nós aqui? Essa genealogia cita a história de 3 mulheres. E isso é uma anormalidade dentro daquilo que a gente está acostumado em todo o panorama bíblico. A primeira mulher citada aqui foi Raabe, né? Raabe no verso 5, Mateus 1:5. Raabe, se você não sabe da história, ela era uma prostituta. E eu acho muito estranho como a história é contada, porque quando os caras vão lá para tentar invadir a cidade, qual que é a grande crise da narrativa que às vezes a gente não para pensar? Os caras chegam em Jericó e o lugar onde eles vão procurar abrigo é no prostíbulo, né? Falei, esses homens eram uns homens de Deus mesmo, né? Estava no lugar certo, na hora certa. E às vezes, na nossa perspectiva cristã hoje, a gente acha que o lugar do homem de Deus é na igreja, né? Então esses homens não, esses homens de Deus foram para o prostíbulo. Eu vi uma vez um cara pregando um absurdo tão grande, que ele falou assim, não, os caras devem ter ido lá para dar uma descarregada nas energias. Eu falo assim, não, peraí, velho. Eu tenho tanta certeza que isso não aconteceu, porque quando eles chegaram na casa da prostituta, a prostituta reconheceu que aqueles caras eram homens de Deus, que aqueles caras lá serviam a um Deus que era implacável, que ia derrubar aquela cidade, que ia acabar com tudo. E ela então acolhe aqueles homens, esconde eles, e por conta disso, ela tem o privilégio não apenas de ter a sua vida transformada, porque ela é incorporada agora ao povo de Israel, como ela ainda entra na genealogia do Cristo. Olha que coisa louca, o cara não foi lá só para pegar de uma mulher e tirar ela da prostituição, fazer uma caridade. Muito pelo contrário, tomaram essa mulher agora como sua mulher.
e ela tem o privilégio de se tornar mãe, e ela tem o privilégio de entrar para a genealogia de Cristo. Então essa é a primeira narração, a primeira narrativa estranha, né? Onde a gente vê aqui homens, 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 mas aí fala, Salmão gerou de Raabe Boaz. Então todo pensamento às vezes que pode haver na nossa cabeça a respeito do como o papel da mulher naquilo que é o reino de Deus é algo inferior, é algo que beira uma submissão no sentido pejorativo da expressão, isso é um conceito equivocado. Porque em toda a Escritura a gente começa a ver como Deus levanta a mulher como um instrumento de redenção, até porque Deus é aquele que primeiro gerou alguma coisa nesse mundo, Deus é que gerou a vida em nós. Então aquilo que a mulher pode fazer e que o homem está impossibilitado, que é gerar a vida, é antes de qualquer coisa um atributo de Deus. Então por que a nossa cultura nos separa de maneira tão partidária, dizendo que na verdade nós devemos lutar pelos nossos direitos, que nós devemos lutar por um empoderamento? Eu odeio essa palavra, sabe? Embora o sentido dela até seja real e necessário, mas nossa, tem umas expressões que estão na moda agora, né? Temos que empoderar as mulheres, temos que não sei o quê, sendo que na verdade a gente deveria ter um mínimo de bom senso para entender que Deus nos fez absolutamente iguais dentro das nossas diferenças, que não há mais ou menos competência, mas há habilidades que de fato só a mulher tem, da sensibilidade à capacidade de gerar vida. E aí o texto vai continuando, vai falando ainda sobre outras mulheres, fala por exemplo sobre Salomão, que foi gerado a partir da mulher que foi de Urias, né? Ou seja, Davi pulou a cerca, o nome dela não entrou na genealogia, e antes disso fala de Ruth. Ruth, ela é avó de Jessé, ou bisavó de Davi. Mais uma vez, uma mulher que está sendo descrita na história como uma pessoa que tem um papel importante. Aí então a gente chega no final aqui, né, na questão de Maria, que é onde faz o gol, que fala que José, marido de Maria, nasceu Jesus, aquele que se chama o Cristo. O que eu tenho para falar para vocês essa manhã é sobre a crise que às vezes a gente tem de entender o como que Deus tem esse prazer de trabalhar com aqueles que não são, para transformá-los em gente que perante a sociedade agora é. A mulher dentro do contexto bíblico, ela não era. A mulher não era contada, a mulher era desprezada, a mulher era tratada como posse. E é por isso que no Antigo Testamento nós vemos tantas ocasiões em que os caras possuíam mais de uma mulher. Porque não havia uma consciência de igualdade na qual a relação de um para com o outro era uma relação igual, na qual eu te amo e eu entendo que o seu amor então agora me afeta da mesma maneira que o meu te afeta. Mas pelo contrário, tratava-se a mulher como se tratava gado, como se tratava qualquer outro tipo de propriedade. Aí você fala, mas a Escritura já não falava que os homens deveriam fazer o bagulho diferente? Sim, mas a Escritura falou tantas coisas que não foram obedecidas. A Escritura apontou para o povo de Israel que quando eles entrassem na terra prometida, eles não deveriam construir palácios, e não deveriam ajuntar riquezas, e não deveriam fazer todas as coisas que o próprio rei Davi fez. Então é muito fácil a gente partir daquilo que é a verdade de Deus para nós e chegar às vezes em meios termos relativistas que nada tem a ver com a vontade de Deus. Mas se há uma coisa em todo o panorama bíblico que nós temos que concordar, é que Deus tem esse apreço por fazer daqueles que não são alguma coisa que glorifique o seu próprio nome. A mulher é aquilo que não era. E hoje talvez na nossa sociedade a visão que a gente tem é um pouco mais ampla. Há muitas pessoas que têm sido desprivilegiadas, né, por conta das suas condições, do seu entendimento, da sua maneira de viver. E Deus tem um apreço especial por esse. Essa semana eu tive o desprivilégio também de debater com algumas pessoas com base em alguns pontos de vista políticos. E eu acho muito complicado quando as pessoas começam a misturar o seu ponto de vista político com o seu ponto de vista bíblico. Porque política não tem jeito, é a arte de viver em comunidade. Não tem como a gente não ser político. Para a gente conseguir convencer 3 amigos de que é melhor ir nessa cachoeira do que naquela,
você precisa de política. Não é comprar os caras, isso é amar política. Mas é convencer, é argumentar, é envolver, virar e falar assim, velho, lá é melhor, cara. Vai por mim, nunca te pus numa fria. E assim a gente vai se relacionando. Agora, quando a gente se envolve com a política desse mundo, dizendo esse candidato é melhor do que aquele, Deus me livre, né? E alguns têm se levantado dizendo que Deus prefere o pobre, que Deus escolheu o pobre, que Deus quer trabalhar só com o pobre. Eu não consigo ler a Bíblia desse jeito. Eu digo isso porque quantos homens nós temos ao longo de toda a Escritura, que mesmo tendo muitas posses, foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Nem todo mundo ouviu de Jesus a mesma coisa que o jovem rico ouviu, que era para ir lá vender tudo que tem e dar aos pobres. Mas o que eu entendo é que a mensagem do Evangelho, ao que reconhece que é pobre, que é miserável, que nada tem senão Deus, é: venham, amados do Pai. Mas a todos aqueles que acham que tem alguma coisa, quando esse cara se depara com Deus, o que Deus diz para ele é assim: você é pobre, meu filho. Então não importa se o cara mora no Alphaville, não importa se o cara tem uma mansão, se ele tem milhões de reais na conta dele. O que precisa ser despertado em cada um de nós é a consciência de que diante de Deus a gente é pobre, a gente não tem nada. E que não há ninguém, por mais pobre que seja, principalmente na nossa realidade, que não tenha algo que não possa ser repartido. Tanto que Jesus cita o exemplo daquela mulher, aquela viúva que vai lá e coloca aquelas moedinhas miseráveis dentro do gasofilácio. Não havia um gasofilácio ali no templo de Israel, haviam vários. Porque eles destinavam os gasofilácios a causas específicas, tipo, esse aqui é para viúva, esse aqui é para o órfão, esse aqui é para não sei o que lá, para que as ofertas fossem lançadas. E essa mulher, se você parar para pensar, a condição dela não era de pôr dinheiro, era de tirar. Ela tinha toda a autoridade para ir lá e reivindicar que a estrutura do templo cuidasse dela, pagasse as contas dela, cuidasse dos remédios dela, né? No entanto, ela tem a consciência de que mesmo tendo tão pouco, ela ainda assim tem algo para repartir. Porque na cabeça dela o pensamento é: por mais que eu tenha só essas moedas, tem alguém que precisa mais do que eu. Essa mulher é uma mulher dentre tantas que entra também para a história como um exemplo para constranger a gente. Quando a gente para pensar então sobre qual é o nosso papel dentro do reino e como que Deus quer falar com a gente, nós precisamos então, a partir daquilo que a Escritura mostra para nós, que precisamos nos colocar como verdadeiros miseráveis, aqueles que entendem que diante de Deus nós não somos nada, que nós não temos nada e que nós não podemos nada. E as mulheres até de maneira especial, porque as mulheres, nós estamos falando de Dia das Mães hoje, mas as mulheres têm um papel dentro do reino que, querendo ou não, os homens jamais poderão desempenhar. As mulheres têm a capacidade não apenas de gerar filhos, como foram tratadas ao longo de toda a história durante tanto tempo, né? Mas a capacidade de gerar afetos. Quando eu vejo, na sequência desse texto que a gente leu, a história de Maria e de como o anjo aparece para ela, dizendo que ela vai se tornar mãe daquele que seria o Salvador do mundo, ela é chamada de bem-aventurada. E às vezes a gente coloca, né, esses títulos: bendita és tu entre as mulheres, né? Bendito é o fruto do vosso ventre. Daí a gente faz até as nossas rezas, né? E bem-aventurada és tu. E a gente pega esses títulos e coloca como se isso fosse algo que a elevasse acima de todas as outras pessoas. Mas é incrível como Deus não trabalha desse jeito. Porque para pensar, o que significa ser bendito o fruto do seu ventre? Quer dizer o seguinte: o que você está gerando é importante. O que significa ser bendita? Significa que vão falar bem de você. E como a gente às vezes não faz isso, né? Quando a igreja chega para falar de Maria, a gente patina no negócio. A gente quer pôr Maria como mera coadjuvante da história, porque a gente tem medo de alguém começar a idolatrar a Maria, né?
Ué, mas aqui na Escritura diz que ela é bendita. Se ela é bendita, então a gente tem que falar bem dessa mulher. Ué. Porque sabe o que é ser bendito? É alguém falar bem de você. Do mesmo jeito que ser maldito é alguém falar mal de você. Eu às vezes me sinto um cara maldito em algumas circunstâncias, sabe? E às vezes talvez eu até dê motivos para isso. O que mais? Fala que ela é bem-aventurada. E bem-aventurado, se você for olhar no dicionário, significa feliz. Então Deus não está colocando Maria num lugar especial por conta dessas coisas que o anjo proclama a ela, dizendo: você é uma pessoa especial que está acima de todas as outras. Mas ele faz isso quando resgata nela a sua identidade e a sua capacidade de fazer aquilo que só ela pode fazer com toda excelência. E o que ela pode fazer? Ser mãe. A gente pode ter um relacionamento com Cristo extraordinário. Cristo é nosso irmão, certo? Nós somos co-herdeiros com Cristo de todas as coisas que o Pai reservou para nós na eternidade. E o nosso irmão também é o rei. Então nós prestamos a ele a nossa reverência. Nós o chamamos de Senhor. Agora Maria tem uma posição privilegiada com relação a esse rei, porque ela chama ele de filho. E já pensou você chamar o cara que é o rei de todo o universo de filho? Você já pensou o que é ver o seu filho sofrer as dores de toda a humanidade, sendo que um dia você segurou esse moleque no teu colo e você fala assim: poxa, eu quero tudo de bom para esse moleque. E no entanto Deus tinha outro caminho para ele, a ponto de que ele tinha que virar para a mãe e falar: mãe. Você imagina Jesus lá com os discípulos, certo? Aquela galerona, sermão do monte, de repente aparece Maria: Jesus, põe o casaquinho, filho, senão vai pegar uma pneumonia, vai dar esse vento que vem do mar aqui, né? E aí Jesus: para, mãe, você não está entendendo o que eu estou fazendo aqui ainda. Não, filho, mas você vai ficar doente. Porque ela não entende aquilo que ele vai fazer. Ainda assim ela é uma privilegiada. E talvez o grande privilégio que há na história de Maria seja ela ser uma pessoa ordinária, uma pessoa que, embora tenha uma genealogia tão bonita, quando a gente agora olha, né, a gente vê que dentro da sociedade em que ela estava inserida, ela era mais uma, ela era ninguém. Deus tem esse apreço por gente que não é ninguém e que aprende a ser alguém. Então será que nós, na nossa vida ordinária, nossa vida cotidiana, comum, a gente é capaz de perceber que existem coisas, existem frutos que Deus quer que sejam gerados a partir da nossa vida, a partir da nossa devoção àqueles que Deus colocou próximo a nós, para que a gente ame, que só a gente pode gerar? Será que nós nos colocamos diante de Deus em verdadeira consciência de miséria existencial, de modo que a gente se torne digno de ser alcançado por esse evangelho? Ou nós vivemos às vezes na arrogância de achar que merecemos alguma coisa de Deus? Nos colocamos diante de Deus achando que nós somos melhores do que alguém. Maria com certeza não podia dizer que era melhor do que ninguém, porque se a sua história já era uma história de humildade e de simplicidade, talvez para o nosso padrão de hoje até de pobreza, porque o conceito de pobre de hoje é muito diferente do conceito bíblico de pobreza. Hoje para nós o que a gente chama de pobre, para o tempo bíblico não é pobre, porque tem o que comer, tem onde morar, consegue pagar um aluguelzinho, ganha um salário mínimo, não é pobre, não para a Bíblia. O pobre aqui seria mais um miserável, né? Então Maria dessa condição tão humilde, José dentro dessa condição tão restrita, tão limitada, no meio dessa família, Deus vem e gera coisas tão maravilhosas. Será que nós temos olhado para a nossa vida e entendido que diante de Deus, por mais que a gente tenha riquezas, por mais que a gente tenha qualquer outra coisa, tudo que nós temos perto daquilo que Deus é e daquilo que Ele tem é nada, e que deveríamos nos colocar em verdadeira humildade? Por quê? Porque Maria não podia contar vantagem para ninguém. Maria não podia chegar para as suas vizinhas e dizer assim: não, porque eu sou mulher de Deus, que eu sou uma pessoa abençoada. Ué, abençoada aonde? Eu ouvi falar aí que você casou grávida.
que jeito que Deus dá para trabalhar a história, né? Se hoje alguém falar que casou grávida, já é assim... Eu conheço vários irmãos, sabe? Às vezes há uns constrangimentos bobos na vida da igreja, né? O cara casa, tudo beleza, né? Tá tudo massa. Aí nasce assim, ele casou, dá 7 meses depois, nasce um filho prematuro, pesando 5 quilos. Você fica assim, velho, para, mano. Por que a gente não é realista com relação às coisas da vida? Até porque eu acho que muitos casamentos que acabam acontecendo por conta de ter filho, não devia nem acontecer. Porque uma coisa é ter filho, outra coisa é casar. O cara entra num jugo desigual, às vezes por causa do filho. Olha a desgrama, né? E aí o cara acha que filho vai segurar casamento. Boa sorte, né? Boa sorte mesmo, vai precisar. Então Maria, ela já tem uma condição humilde. Maria agora ela tem uma má fama por conta de que ela engravidou ali antes das núpcias. E Maria então é aquela pessoa que parece que não tem nada de especial. E naquela condição de humildade, onde ela é uma pessoa que diante de Deus está tudo certo, que tem gratidão a Deus, que tem uma vida reta, ela é escolhida. Ela é aquela pessoa que Deus quer trabalhar. E quantas mulheres na história bíblica a gente vê isso? Se você puxar no Antigo Testamento, no livro de Juízes, especificamente no capítulo 4, a gente vê tantas histórias falando sobre homens, 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 homens. E às vezes quando você pega o livro de Juízes, o nome que mais te impressione seja Sansão, que é um homem forte, né? É o He-Man, é o cara musculoso, é o cara que, sei lá, que as mulheres ficam dando mole para ele, que tem uma Dalila ali para atrapalhar os Paranauê, né? Que corta o cabelo do cara, acaba a força. E a gente fica deslumbrado, não, porque Sansão foi lá, Sansão fez isso, ele batia no exército inteiro só com tapa na orelha. Mas para mim o personagem mais incrível do livro de Juízes é Débora. No meio de todo aquele povo, Deus levantou uma mulher para poder julgar o povo de Israel. E como a nossa cultura então acaba não entendendo isso, não entendendo que para Deus não existe homem, não existe mulher, não existe judeu, não existe grego, não existe crente, não existe ímpio. Deus olha para todos nós e Ele procura em nós verdadeira miséria, no sentido de que a gente se coloque numa postura em que a gente reconheça quem verdadeiramente somos. Para encerrar, uma última história aqui em que Jesus faz a mesma coisa, mostra a mesma circunstância. A mulher em que ele encontra ali no poço de Jacó. O texto é até constrangedor quando você para olhar, porque Cristo parece que tem um encontro marcado com aquela mulher ali. Ele manda os discípulos buscar o marmitex no solzão do meio-dia, e ele vai para o poço esperando aquela mulher, como se ele soubesse que ela estava indo ali. E aí a mulher vem para tirar água, e por razões óbvias, uma pessoa que vai tirar água do poço, né? Imagina, descer a cordinha lá, encher, puxar que balde pesado, não faria isso meio-dia de jeito nenhum. Ou você faz cedo ou você faz de tarde, pô. Meio-dia, no sol a pino, de jeito nenhum, né? Mas essa mulher vai lá meio-dia. E por que ela vai lá? Porque ela é uma pessoa que, mais uma vez, socialmente, é considerada miserável. E eu já vi gente pregando também, dizendo que essa mulher era uma prostituta. Só que não é isso que Jesus fala a respeito dela. O que Jesus fala, quando começa a conversar com ela, e ela se assusta, porque ela era samaritana, ela era do povo de Israel, mas ela era do povo de Israel que não era lá da tribo de Judá, que era do povo que desviou. Então ela não era judia, desviou da verdadeira religião, hein? E olha como é que é o negócio, todos eram uma tribo, eram várias tribos, mas um povo só, né? E agora uma tribo passa a odiar a outra por conta dos seus costumes religiosos. E Jesus está lá conversando com essa mulher, ela já se assusta por conta disso, e de repente Jesus começa a falar sobre a vida dela. Fala assim, chama teu marido. E ela fala, não tenho marido. E Jesus aí solta a profetada nervosa ali, né? Ele fala, olha, você teve 5 maridos, mas realmente esse aí que está com você não é seu marido. Aí tem gente que fala assim, essa mulher é uma prostituta, né? Não, Jesus não está dizendo que ela teve 5 amantes.
Jesus está dizendo que ela teve 5 maridos. Então o que eu vejo nessa mulher é no mínimo uma mulher bonita, porque para ter 5 maridos, baranga que ela não era, né? Não é verdade? Para Jesus reconhecer que cada um desses homens que ela teve foi marido dela, é porque ela deve ter feito tudo conforme o protocolo. Mas que esse último agora que ela está, esse não é marido dela. E Jesus reconhece, na ocasião em que ela está ali reunida, e no constrangimento dessa mulher diante dessa palavra, que ela é uma pessoa miserável. E o que Deus faz com os miseráveis? Empodera eles, né? Embora eu odeie essa palavra. Jesus se revela a ela como Cristo. Ela diz que a água viva, que nunca mais vai dar sede em ninguém, Ele a tem. E essa mulher larga os baldes e sai correndo e começa a chamar toda a cidade. Daí então a consciência que a gente tem que chegar é que muitas das ideias que nós construímos a respeito do papel da mulher dentro daquilo que é o reino, o evangelho, é muito às vezes aquém do que aquilo que Deus quer fazer. Porque Deus viu nessa fragilidade da mulher desde o Éden, nessa fragilidade não no sentido de ser inferior, mas no sentido de ser sensível, uma oportunidade de manifestar a sua glória e de manifestar o seu reino, que com certeza os homens jamais poderão fazer. E a nós homens, nós vemos o desafio de que a gente se faça frágil, para que Deus possa agir na nossa vida. Porque se Deus trabalhou na vida de grandes homens, com certeza Ele trabalhou de maneira mais sublime na vida de grandes mulheres na Escritura. Porque homens podem ter feito grandes milagres, mas aquela que carregou Cristo nos braços foi uma mulher. E a gente então tem que dar nome aos bois. A gente precisa reconhecer que o papel de mãe é um papel especial na história. Agora, será que nós, diante de Deus, então reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos a nossa dependência da graça, do amor de Deus na nossa vida, para que a gente possa agora sair dessa miséria existencial, para que a gente deixe de ser escravo das coisas que possuímos e das coisas que fazemos, e do nosso trabalho, e apenas dos nossos sonhos, e que a gente possa agora se colocar dentro daquilo que é a vontade de Deus para nós? E sabe qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? É algo muito simples, que cada um dentro da sua natureza, a natureza criada por Deus, que Deus está restaurando em nós, homens, mulheres, cada um dentro do seu papel, entendendo o que só você pode fazer, que a gente assuma essa vocação em cuidar uns dos outros, cuidar dos irmãos que Deus nos deu. Cuidar do povo da igreja? Não, cuidar da humanidade, cuidar das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque se para Deus já não tem o judeu, ou seja, não tem o povo escolhido e não tem o grego, que é o povo que estava separado da promessa, por que para nós haveria? Precisamos nos colocar em verdadeira miséria diante de Deus e clamar para que Deus restaure a nossa identidade, para que a gente seja mãe de verdade, pai de verdade, irmão de verdade, amigo de verdade. Porque muitas das pessoas que às vezes convivem com a gente estão precisando disso. Estão precisando de afetos verdadeiros a partir de uma família de verdade. E como hoje o conceito de família está bagunçado, né? Tem gente que está brigando por conta dos políticos querendo mexer na legislação brasileira com relação ao conceito de família. Eu vou falar um negócio para vocês, eu não me preocupo com isso, sinceramente. Porque você pode botar na lei o que for, casamento, família, você pode escrever o que for. Isso não é algo que se faz por decreto. Família é a decisão de andar junto e amar até o fim. É por isso que José foi contado nessa genealogia como pai de Jesus, mesmo ele não tendo um beijo de pulga de genética no sangue de Jesus. Ele é dependente do sangue de Jesus da mesma maneira que nós somos. José perto de Maria ninguém. E ele então, ainda assim, reconhece a sua vocação, ouve de Deus aquilo que ele tem que fazer, aquilo que tem que viver e vive. Um homem miserável, um homem que reconhece a sua finitude, e se colocando agora diante de Deus, diz assim: Deus, se o caminho do Senhor para mim é esse, eu quero percorrer esse caminho. E ele agora trabalha e dedica a sua vida a isso.
E dá certo, porque Cristo deu certo. Cristo chegou lá. E Ele comeu, Ele vestiu, e alguém pagou essa conta. Foram os reis magos, né? Não, irmãos. Foi o trabalho, foi o cuidado. Porque todo dinheiro do mundo não é capaz de dar aquilo que nós podemos dar uns para os outros no que se refere a afetos, no que se refere a cuidado. Então que a gente possa refletir nessa manhã sobre isso, sobre como tem sido nosso posicionamento diante de Deus com relação às coisas que Ele colocou em nós para que fossem expressas a partir da nossa natureza, para que a gente seja verdadeiramente irmão, pai e mãe de tantas pessoas que têm sido órfãos de família viva. E como tem, viu gente? Gente que está precisando de um abraço, que está precisando de alguém para poder compartilhar suas dores. Nós de tudo temos a nós mesmos, né, para compartilhar as dores. Mas às vezes as pessoas lá fora não tem ninguém. Que a gente possa viver segundo essa consciência. Amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós clamamos para que o Senhor resgate no nosso coração a nossa real consciência de quanto somos miseráveis, Pai. Do quanto dependemos do Teu amor, dos Teus afetos e do Teu cuidado. Que o Senhor possa, Pai, transformar o nosso coração para que sejamos pessoas que, segundo a natureza do novo homem, da nova mulher que o Senhor tem despertado em nós através do Teu Evangelho, isso se torna uma realidade que abençoa os outros. Que aquilo que o Senhor nos deu, que aquilo que o Senhor faz em nós, não termine em nós mesmos, Pai. Mas que nós sejamos pessoas que, reconhecendo as nossas deficiências, reconhecendo as nossas necessidades, nos coloquemos diante do Senhor em verdadeira humildade, Pai. Para que o Senhor nos faça ricos das coisas que verdadeiramente têm valor. De filhos, de amigos, de irmãos. De pessoas que o Senhor nos leva a amar e que a gente consiga amar essas pessoas até o fim, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos partir para a ceia agora, então vamos distribuir os elementos aí já.